Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Qual pode ser a relação entre empregabilidade e religião? Hoje eu converso com o convidado, que é o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Sociologia, Silvio Salege Higgins. Silvio, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Bem-vindo. Flávio, o prazer é todo meu e estou à disposição para poder aqui conversar com você. Uma alegria recebê-lo. E você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião. E você pode também acompanhar o Religare através dos desenvolvedores de podcast. Você pode fazer a mesma busca e sair por aí ouvindo o Religare. Sempre que você achar a nossa entrevista interessante, que você gostar, quiser compartilhar nas suas redes sociais ou entre os seus contatos, não deixe de fazer isso. Curta lá o nosso programa e divulgue o nosso trabalho. Silvio, você trabalha com sociologia econômica. Conta para nós que tipo de pesquisa é essa no campo das ciências sociais. Bem, a sociologia econômica, ela não é nova no campo das ciências sociais, é tão antiga como a própria sociologia. Bastaria lembrar aqui, talvez para um público, diríamos, especializado, mas podemos citar alguns autores, desde Max Weber, o sociólogo alemão, y un sociólogo francés, Émile Durkheim. Entonces, estos grandes pesquisadores y pensadores visaban entender cómo los fatos económicos, los mercados, eles están, digamos, condicionados por estruturas sociais, o parentesco, o poder, certo? Os valores sociais. Entonces, os mercados não são rodas soltas na vida humana. E como pode entrar a religião nessa pesquisa? Então, a religião entra fundamentalmente, digamos, do ponto de vista de como as motivações religiosas, certo? Aceleram ou impulsam certos comportamentos econômicos, do ponto de vista, digamos, mais psicológico, subjetivo. Outra forma seria como as organizações sociais, como igrejas, digamos, elas se tornam, digamos, agentes na vida econômica, certo? Eu diria, digamos, essas duas dimensões, a dimensão psicológica, subjetiva, e a dimensão organizacional das relações sociais, certo? Como nos organizamos para fazer certos empreendimentos. O tema que vocês abordam é a relação entre economia e religião no Brasil. Em que especificamente você tem dedicado a sua atenção nessa relação entre economia e religião, no caso brasileiro? De forma específica, nossa pesquisa empírica sobre a qual estamos dando a conhecer alguns resultados tem a ver sobre o mercado de trabalho. De que forma a filiação religiosa das pessoas, seja católico, evangélico, certo? Posiciona as pessoas em as oportunidades de obterem ganhos salariais, por exemplo, ou seja, obterem oportunidades no mundo do trabalho. Então, esse, digamos, cruzamento entre filiação religiosa e mercado de trabalho é o foco do nosso atual trabalho de pesquisa. Em particular, eu observei já acompanhando uma primeira versão, né, da divulgação que vocês estão fazendo desse trabalho, um artigo que vocês estão produzindo. Agradeço muito a gentileza de você ter compartilhado este trabalho comigo. Vocês têm uma atenção especial no caso do pentecostalismo. Por que essa atenção, em particular, no caso do pentecostalismo? Bom, primeira constatação é que, digamos, os últimos 50 anos, para fazer um recorte temporal do Brasil, é clara uma tendência de descatolicização da sociedade, certo? Pues cada vez hay menos católicos, pessoas que se declaran católicas, y más pessoas se declaran evangélicas, digamos, en esa familia que podemos llamar pentecostalismo, que es un cristianismo de misión, con sus peculiaridades. E dada também, digamos, a atualidade política do fato, certo, de como certas camadas da população hoje, onde aparece toda esta onda de
certo, uma política conservadora, vão ao encontro, digamos, desse movimento de descatolicização do Brasil. E em momentos cruciais digamos, da história recente do Brasil, onde nós tivemos, nos primeiros 20 anos, certo, deste século, deste milênio, digamos, um processo de expansão econômica. Então, como digamos, a mudança do perfil religioso acompanha, em certa forma, esse processo, digamos, de afluência ou de crescimento econômico do país. Então, a religiosidade é uma motivação importantíssima do ponto de vista, digamos, da iniciativa que têm as pessoas no mercado de trabalho. Nessa grande família do pentecostalismo, para usar a mesma expressão, né, que você usou, há algum recorte em alguma particularidade desse fenômeno? Bom, em nossa pesquisa, digamos, o recorte principal é diferenciar o protestantismo histórico, certo? Digamos, das igrejas da renovação pentecostal que surgem nos Estados Unidos no começo do século XX, não? Então, nós trabalhamos com essa distinção básica. Então, não fazemos recortes mais precisos porque atrapalharia, em certa forma, a coleta dos dados. Entonces preguntábamos por evangelismo pentecostal, utilizando inclusive as categorias do Survey Mundial de Valores, que es una pesquisa de amplio, digamos, dominio entre sociólogos. Quando você apresentou a sociologia econômica, você lembrou que ela está aí na sociologia desde o início, né? E citou alguns autores dentre os clássicos, né, da sociologia econômica. Mas, especificamente, para essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, quais são as teorias, quais são os teóricos, né, que ajudam vocês a pensar essa relação entre economia e religião, no caso brasileiro? Excelente. Digamos, a sociologia econômica, a partir dos anos 80, ela ganha, digamos, um impulso novo con un autor norteamericano que es profesor en Princeton, acho que ya es profesor aposentado, Mark Granovetter, lo que se conoce hoy como a nova sociología económica. Entonces, a teoría de Granovetter es una teoría interesante porque tiene que ver con redes sociales. Hoy todo es redes, ¿no? Entonces, Granovetter dice, prestemos atención a esas estructuras de interacción social, ¿cierto? Que son nuestros contactos en la vida cotidiana y en diversos círculos o esferas da vida, certo? No trabalho, na vida religiosa, na vida escolar, na família, porque elas são, digamos, como as pontes por onde circulam as informações e as oportunidades no mundo do emprego, por exemplo, ou de encontrar oportunidades para ter um trabalho remunerado. Então, essa famosa teoria dos laços fracos, certo? Que provavelmente, não sei se os telespectadores estão familiarizados, pero esa idea de cómo, digamos, esos contactos que no frecuentamos son a ponte por donde nos llegan informaciones útiles. Entonces, lo que conformaría como un capital social o relacional de las personas. Dime a quién conoces que yo te diré, ¿cierto?, cuáles son tus oportunidades en la vida. Es más o menos a teoria. E por aí já dá para entender, de certa maneira, o que pode significar essas redes através das comunidades religiosas, por exemplo. Exatamente. Entonces, nuestra hipótesis es de que, digamos, a comunidad de culto, ¿cierto? A igreja, o sea, un grupo que se reúne con frecuencia, ¿cierto? Vive su fe, opera como una fábrica de relaciones úteis, por donde circulan os boatos do trabalho, digamos. O sea, eu posso encontrar um posto de trabalho através dos amigos ou das pessoas que frequentam comigo a igreja. Essa seria mais ou menos dito em palavras simples, uma das hipóteses do trabalho. Muito bem. Essa pesquisa que está sendo desenvolvida, ela, além de você, quem mais, né, se ocupa desse trabalho? São colegas também da UFMG? Sim, então neste momento, no que tem a ver com a coleta dos dados, certo? O método de trabalho, participou meu colega Jorge Alexandre Barbosa Neves, colega do departamento, e já, digamos, na interpretação e na análise dos dados, propriamente dito, também participa uma colega da Universidade Federal de Santa Catarina, Márcia da Silva Mazon,
Y debo dar también todos los créditos a mis alumnos que fueron bolsistas de iniciación científica. Entonces, 4 alumnos de ciencias sociales, no sé si vale la pena ahora, no teníamos tiempo de mencionarlos a todos, mas eles son reconocidos, y un alumno de mestrado, Ítalo Cássio Assis, que también concluyó su disertación. Entonces, los alumnos están participando de forma activa na Também exploração dos nessa. dados. Bem, a gente vai seguir conversando, porque será importante trazer aqui para os telespectadores e as telespectadoras do Religare os dados dessa pesquisa, como é que vocês estão analisando esses dados. No Religare de hoje, eu converso com Silvio Salege Higgins, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós estamos conversando sobre empregabilidade e religião. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando sobre empregabilidade e religião. Aqui, o convidado, Silvio Salege Higgins, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Sociologia. Silvio, como é que vocês, pensaram o trabalho? Quais são os passos dessa pesquisa? Em que momento vocês estão agora? Ok, então a pesquisa foi feita em 3 grandes capitais do Brasil, as maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Então, por questões, digamos, orçamentárias, não conseguimos estruturar ou modelar uma amostra com validade nacional. Então, adaptamos a 3 grandes municípios. Em cada município, aplicamos 300 questionários, ou seja, fizemos 300 entrevistas, um questionário de 52 questões, onde todas fundamentalmente visavam entender de que forma a dinâmica ou a vida eclesial, certo? Os contactos que as pessoas têm em sua igreja facilitam ou não a obtenção de uma atividade remunerada. Então, para nós, não é necessariamente trabalho formal, podem ser atividades informais, mas desde que a pessoa, obviamente, daí tirasse alguma renda. A pesquisa foi realizada, a coleta dos dados foi realizada na metade de 2021, em plena pandemia, certo? Porque tínhamos que avançar com o trabalho. E, bom, isso colocou desafios metodológicos, que no teu caso aqui, mas de qualquer forma, nós estamos tomando todo o cuidado para manter a validade inferencial dos dados, certo? De que o dado realmente possa dizer que o retrato das 3 capitais nessa matéria, pois, é válido. Os dados já foram coletados, foi concluída essa fase de coleta de dados, e agora estamos fazendo as primeiras análises, certo? Que é isso que, em últimas, está saindo dessa informação. Perfeito. Você já falou que essa rede de relações, ela é importante para a pessoa se orientar na vida, para ela ter informações, e especificamente nesse trabalho, até para ela obter algum contato sobre empregabilidade. E a gente vai falar especificamente sobre essas redes das comunidades de culto. O que os dados estão mostrando para a sua equipe? Bom, primeiro, nossos resultados ou nossos dados vão ao encontro de outras pesquisas que já foram feitas no Brasil, por exemplo, os trabalhos da professora Nádia Guimarães, da USP, sobre mercado de trabalho, ainda que o foco dela não incluía propriamente a religião, certo? Então, o que se encontra é que, contrário ao que podíamos esperar, hoje não são os aplicativos, diríamos, vamos pensar num smartphone, num WhatsApp, o veículo por onde flui certa informação útil para as pessoas. Continuam a ser os laços face-to-face, os laços de proximidade físicos, e fundamentalmente qualificados pelo lado da família, o parentesco, relações de amizade e de antigos vizinhos com os quais as pessoas moraram. Então, quem são esses que trazem as boas notícias ou as oportunidades para entrar no mercado de trabalho ou, digamos, para encontrar uma atividade remunerada? Então, os laços pessoais frequentes, com alta frequência semanal. Então, isso vai ao encontro da teoria de Granovetter de que não são os laços, digamos,
não há um encontro, digamos, em certa forma refuta o próprio sociólogo norte-americano. Não são os laços fracos, os pouco frequentes, os daqueles amigos, certo, da faculdade, certo, aqueles velhos conhecidos. E sim pessoas com as da família, amigos e pessoas com as quais eu morei nas proximidades da vizinhança, os vínculos mais importantes por onde circulam essas oportunidades. Com relação à comunidade de culto, há menção explícita nas respostas à importância da comunidade religiosa para a obtenção de uma informação sobre emprego, uma oportunidade? Sim, nós perguntamos explicitamente às pessoas se elas já tinham, digamos, encontrado algum trabalho através da indicação de um membro da comunidade ou se já tinham indicado alguém. E, curiosamente, as frequências que encontramos é que, digamos, são mais importantes, digamos, se indica mais do que realmente se encontra trabalho através das igrejas, por decir algo. Então, há muita mais indicação do que obtenção específica de trabalho. O que não significa que por outra via, que vamos conversar mais à frente, estejamos descobrindo como se dá esse cruzamento entre a filiação religiosa e o fato de ter ou não ter rendas do trabalho. Lá no começo da nossa conversa, você falava sobre o crescimento econômico no início, né, desses primeiros 20 anos do atual milênio. Hoje a gente vive um cenário diferente de retração econômica, de crise. Antes, as comunidades religiosas podem ter se beneficiado desse contexto mais amplo, mais favorável. Hoje em dia, como as igrejas podem estar operando com essa crise que vivemos? Do ponto de vista da Bom, empregabilidade, claro, digamos, tem uma pesquisa que foi publicada em 2015 de um demógrafo brasileiro, que é Ernesto Amaral, nosso colega da UFMG, com outros dois demógrafos norte-americanos. Eles tomaram os dados dos últimos 4 censos demográficos do Brasil. E que constataram? Analisaram o mercado de trabalho de homens, a inserção no mercado de trabalho de homens, fizeram um recorte pela raça, pretos e pardos no Brasil, e pela religião. E o que encontram é que o crescimento, certo, médio, os rendimentos do trabalho, se torna mais intenso em aqueles setores da população, aqueles setores populacionais onde há população parda, preta e pentecostal, digamos. Então, a expansão econômica favoreceu essas camadas. Essa é a constatação. Agora, que mecanismos específicos da vida religiosa estão operando aí? Isso é o que essa pesquisa não mostrava, certo? Então, nossos dados estão provavelmente mostrando algo novo aí, que é isso que pues, vamos continuar aqui conversando. eu pude ver no seu trabalho qual que é o foco principal, obviamente, mas e aquelas pessoas que não têm um vínculo religioso? Há alguma informação dentre os dados, né, com relação a pessoas que não mantêm vínculo com suas comunidades religiosas, as pessoas que nós temos identificado como pessoas sem religião, elas não expressam um vínculo. Isso aparece de alguma forma na pesquisa de vocês? Perfeito. Nós se perguntávamos se a pessoa frequentava, certo? Se a vida religiosa era algo importante no dia a dia. Então, considerávamos essas pessoas como arreligiosas. Então, nós não encontramos uma relação estatisticamente válida entre ser religioso e ter digamos, rendimentos do trabalho na semana de referência, que foi o que nós perguntamos. Chegamos onde as pessoas e perguntávamos ao senhor hoje, digamos, quanto ganha. Então, você está empregado, tem uma atividade. Praticamente os 50%, porque isso foi perguntado durante a pandemia, as pessoas não tinham rendimentos do trabalho. Então, dependia do quê? Fundamentalmente das ajudas e auxílios do governo, e a outra metade tinha algum rendimento. Mas quando nós perguntamos aos dados, se o fato de ser preto e pardo, certo? Melhora ou não melhora as chances de ter rendimentos do trabalho? Os dados dizem que piora, pelo que já sabemos no Brasil, certo? A pobreza
certo? E os baixos rendimentos atingem de forma mais intensa as pessoas pretas e pardas, pues por os motivos históricos que conhecemos, não? De exclusão social, heranças, etc., da sociedade escravocrata. Agora, quando cruzamos a condição preto e pardo com a filiação religiosa evangélica pentecostal, a relação se inverte. Ou seja, a religião mitiga o efeito negativo e o torna positivo, estatisticamente. Então, isso vai ao encontro dos resultados da pesquisa que mencionei antes, não? Ou seja, parece haver um efeito mitigador da comunidade religiosa sobre as chances, certo, das pessoas terem uma atividade remunerada. E isso está diafanamente em nossos dados. Então, a pergunta é como, não? Aí vem outra questão. Nós também perguntamos para o caso das mulheres, que é outra situação de amplo domínio, ou seja, as mulheres ganham menos no mercado de trabalho do que os homens. Quando incluíamos as mulheres, aparecían com menor, digamos, com probabilidades menores de ter rendimentos do trabalho em comparação com os homens, certo? Mas quando perguntávamos mulheres de filiação evangélica pentecostal, outra vez o efeito mitigador da religião aparecia. Fizemos uns controles aí para ver se era a escolaridade a que fazia a diferença e não encontramos que a escolaridade fosse, digamos, uma espécie de variável oculta aí que estivesse fazendo a explicação. Então, a pergunta é como interpretar isso. Entonces, qual é o mecanismo concreto que está operando tanto para pretos pardos dentro do evangelismo pentecostal como para as mulheres? Então, aí vem uma questão de interpretação. Todo indicaria, e aí temos que, certo, ir a outros trabalhos de etnografias que já foram feitos no Brasil, que para o caso das mulheres, pareciera que a mulher que frequenta o culto evangélico, ela se empodera. Ou seja, há uma motivação adicional a buscar rendimentos para trazer dentro de casa, sem que isso implique um conflito conjugal, certo? Ou traga problemas com seus maridos, por exemplo. Ou seja, a igreja como que abre certos horizontes e instala, digamos, como que essa motivação. E no caso dos homens, digamos, em geral, da raça e a filiação, poderíamos pensar que o fato de frequentar um culto se torna uma credencial no mercado de trabalho. Então, quando um empregador, certo, sabe que um trabalhador, uma pessoa que se oferece para um serviço, é uma pessoa que frequenta uma igreja, que leva uma vida regrada, disciplinada, então o efeito disciplinador da vida religiosa provavelmente é reconhecido. Então, essas são hipóteses para seguir, digamos, interrogando nossos dados. Excelente. Silvio, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos a respeito dessas questões. Sucesso para a continuidade da pesquisa. Bom, Flávio, novamente obrigado a você e foi um prazer compartilhar aqui, digamos, nosso trabalho com seus telespectadores e todos os seus seguidores nas redes. Obrigado novamente. Muito obrigado. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento Religião.